Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu podcast do Bunker. Nesta segunda-feira, uma semana que começa um tanto quanto atípica, cheia de novidades, algumas boas, outras ruins, mas vamos adiante. Semana começa com o fim da novela do serial killer, com relação às questões governamentais, nem vale a pena comentar, porque é um verdadeiro teatro dos horrores. Eu nem gosto de gastar meu tempo comentando a respeito de questões da política nacional ou das ações políticas que ocorrem no governo, porque é alimentar fofoca, né? As pessoas elas leem, mas elas não entendem o que leem e o que realmente acontece. Então não vale a pena perder tempo falando sobre o que está acontecendo. Uma notícia que chegou hoje, essa um tanto triste, mas que tem um fundo de análise. Uma professora brasileira foi morta na Alemanha, na cidade de Würzburg, na última sexta-feira. A morte dela foi considerada como vítima de um atentado nessa cidade. O atentado foi cometido por um somaliano de 24 anos que atacou pessoas com uma faca num centro de compras da cidade de Würzburg, a cerca de 120 quilômetros de Frankfurt. Matou 3 mulheres e feriu outras 7. Pois bem, esses fatos de ataques contra cidadãos, não apenas na Alemanha, mas em outros países europeus, é a consequência natural da ação globalizadora de simplesmente pegar um bando de gente de outro continente e despejar em outro, achando que eles vão se adaptar, que eles vão se inserir e que eles vão tomar o mesmo rumo ou vão ter as mesmas condições de vida daqueles que são nativos da Europa mesmo. Então, é mais uma consequência dessas práticas globalizantes, né, que globalizaram o comércio ao longo do tempo, depois globalizaram a informação com a internet e, por último, eles tentaram globalizar as pessoas, tirando as pessoas de um continente e despejando em outro, assim como fizeram com tantos africanos que vieram para o Brasil, com tantos asiáticos que foram para o Canadá e para os Estados Unidos, com tantos árabes e africanos que foram despejados na Europa ao longo dos últimos 20 anos e, por óbvio, né, muitos até tomam rumo, outros, infelizmente, caem na marginalidade e acabam praticando esse tipo de atitude, né, levada como ato terrorista, mas de terrorismo não tem absolutamente nada. O tema que eu reservei para hoje diz respeito a um tema que envolve filosofia e política. Nós temos um filósofo alemão chamado... Alemão não, ele é polonês, chamado Arthur Schopenhauer, que ele tem uma série de obras onde ele teoriza a arte de escrever, a arte de pensar, a arte em várias ações humanas. Dentre elas, o filósofo Schopenhauer
na obra A Arte de Escrever, cita: diletantes, assim que os exercem uma ciência ou uma arte por amor a ela, por alegria, são chamados com desprezo por aqueles que se consagram a tais coisas com vistas ao que ganham, porque seu objeto dileto é o dinheiro que tem a receber. No entanto, só se dedicará a um assunto com toda a seriedade alguém que esteja envolvido de modo imediato e que se ocupe dele com amor. É sempre de tais pessoas e não dos assalariados que vêm as grandes descobertas. Pois bem, entende-se que o Schopenhauer se refere a um contexto de ciência, mas podemos transpor a ideia para o carreirismo político no Brasil, infestado por oportunistas sem qualquer comprometimento ou capacidade com a coisa pública. Não levo a ideia ao extremo de imaginar que políticos trabalhem de graça. Acredito que todo trabalhador é digno de um salário. E isso é um princípio. Nas democracias modernas, políticos têm bons salários, haja vista os Estados Unidos e o próprio Reino Unido. No Brasil, o que debate-se não é o salário, mas sim os privilégios. Já se conhecem N exemplos dos privilégios da classe política brasileira que abrem mão de privilégios e estão focados em mudar nosso contexto. Eles não estão preocupados. A classe política ela só se preocupa com o contexto da sociedade enquanto eles fazem campanha. Depois que eles chegam lá, eles estão preocupados com como é que eles vão viver, quanto é que eles vão ganhar, quais são as vantagens que eles vão ter e como é que eles vão alimentar a sua carreira política a partir da primeira eleição que eles foram eleitos. O problema, todavia, é que esse arquétipo é uma exceção da regra em nossa política atual. Quantos políticos podem ser usados como exemplos de pessoas com vocação para a vida pública? Tais políticos dependem da política para sobreviver? Fora dela, conseguiriam sucesso na iniciativa privada ou nas profissões que imagina-se que cada um tenha? De todo modo, o tema em questão é a vocação. Quais políticos atualmente têm arcabouço intelectual e capacidade de articulação e de desenvolvimento de ideias para fazer as grandes descobertas, como bem cita o nosso filósofo Schopenhauer? Infelizmente, a resposta é pessimista, ao estilo Schopenhauer. Há sim bons políticos no país, com ótimas intenções, e que querem um novo país, mas são a exceção, não é a regra. E me refiro a Brasília apenas. Se descer aos estados e municípios, lidaremos com o esgoto político em muitos lugares, sobretudo em câmaras de vereadores e secretarias de municípios. Pessoas com obsessão pelo carreirismo político. O certo é que o Brasil precisa sair do terceiro mundismo e avançar em seu sistema político. Já manifestei desejo de um sistema parlamentarista ser implementado, só que esse desejo fica na utopia, porque o sistema parlamentarista no Brasil ele é inviável. Haja vista a nossa Constituição construída ao molde parlamentarista, só que uma Constituição aos moldes parlamentaristas de conteúdo socialista é para não funcionar. Com voto distrital puro de preferência, nenhum sistema afora o democrático, o republicano democrático, como existe atualmente, mas com uma prévia limpeza e uma melhor seleção dos candidatos, é a única coisa que ainda pode funcionar no Brasil. Tentar a experiência do parlamentarismo já foi feita no país.
Não deu certo. Literalmente não deu certo. Isso foi lá nos idos dos anos 60, que, por sinal, na história política brasileira, nós tivemos apenas um primeiro-ministro na experiência parlamentarista. O presidente era o João Goulart e o nosso primeiro-ministro foi o Tancredo Neves, que anteriormente era ministro, antes do João Goulart, ele tinha sido ministro do Getúlio Vargas. Porém, não nos esqueçamos, é o cidadão quem elege os políticos. E esses políticos que hoje ocupam seus cargos, ontem eram cidadãos como nós, falando mal de políticos. Nossa classe política é um espelho da nossa sociedade. Como um todo, precisamos evoluir para que lá no fim da corda, na classe política, haja mudança e apenas indivíduos capacitados integrem a nossa política, sem espaço para carreiristas. Somente os diletantes podem vir novas descobertas, disse o filósofo Schopenhauer. Quem sabe, com políticos comprometidos e que amam o que fazem, descobrimos um novo país. Infelizmente, num curto prazo ou em médio espaço de tempo, isso não me parece ser possível. De um lado, deparamos com nossa máquina política tão moderna e eficiente quanto um videocassete para assistir um filme nos dias atuais. Um sistema político defasado, torto, e do outro lado junta-se o problema a uma sociedade dividida em tribos, sem conhecimento, repleta de analfabetos funcionais, que em vez de produzir, gasta seu tempo em guerrinhas ideológicas na internet. Muitos apenas preparando terreno para fazer carreira política e viver dela. Assim sendo, não consigo fazer qualquer previsão mais otimista ou menos pessimista, já que hoje falamos em Schopenhauer. Pois bem, nós temos vários exemplos de pessoas que foram eleitas nas 3 esferas da nossa democracia, em âmbito municipal, estadual e federal, que são descobertas oriundas da internet. Né? Os digital influencers que ficavam fazendo discursos de achismos ou apresentações mirabolantes de como eles eram capacitados para participar ou serem eleitos, né, para algum cargo eletivo. E o povo caiu. O povo sem conhecimento, sem a devida noção da política, caiu e sempre cai nesses discursos de campanha, nos populismos baratos que a classe política promove permanentemente. Isso não é coisa de véspera de eleição, é permanente. Político no Brasil, ele faz o mandato em perpétua campanha política, seja para entregar verba para prefeito ou para fazer atos públicos para se chegar mais próximo do eleitor. É um mandato de eterna campanha, ou seja, eles estão sempre pensando na reeleição. E aqueles que não podem mais se reeleger para aquele cargo que está, eles já pensam num outro cargo dentro da esfera de poder que eles possam se candidatar para continuar mamando nas tetas do Estado alimentado pelo contribuinte. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Muito se fala de teorias da conspiração. Eu acho que nunca nos últimos tempos se falou tanto em questões relacionadas a teorias da conspiração. Alguns acreditam até que reptilianos comandam governos. Outros acreditam que a Coca-Cola usa
sangue de bebês para produzir refrigerantes. Há pessoas que viram rastros químicos no céu e outras que defendem usar chapéus de papel de alumínio quando assistem televisão para proteger seus cérebros de ondas destrutivas. Muitas vezes as profecias das Escrituras são interpretadas como um comentário sobre alguma descoberta tecnológica, mas também há fatos racionais que não faz sentido negar porque estão documentados. Estes incluem a existência do Clube Bilderberg, o projeto MKUltra da CIA e o financiamento de atividades políticas duvidosas em vários países pelo senhor George Soros. O caso descrito abaixo relaciona-se a um fato oficialmente documentado, embora haja algo bastante bíblico sobre ele. A patente WO 2020/060606 foi registrada no dia 26 de março de 2020. O pedido de patente foi apresentado pela Microsoft Technology, liderada por Bill Gates, em 20 de junho de 2019. E em abril de 2020, a patente recebeu o status internacional. O título da patente é Sistema de Criptomoeda que utiliza dados da atividade corporal. Então, o que é essa invenção que as pessoas da Microsoft decidiram patentear? O resumo do pedido de patente afirma, abre aspas, a atividade do corpo humano associada a uma tarefa fornecida a um usuário pode ser usada em um processo de mineração de um sistema de criptomoedas. Um servidor pode fornecer uma tarefa a um dispositivo de um usuário que é acoplado comunicativamente ao servidor. Um sensor acoplado ou incluído no dispositivo do utilizador pode sentir a atividade corporal do utilizador. Os dados de atividade corporal podem ser gerados com base na atividade corporal sentida do usuário. O sistema de criptomoeda acoplado ao dispositivo do usuário pode verificar se os dados de atividade corporal satisfazem uma ou mais condições estabelecidas pelo sistema de criptomoeda e conceder criptomoeda ao usuário cujos dados de atividade corporal são verificados. Em outras palavras, um chip será inserido no corpo que monitora a atividade física diária de uma pessoa em troca de criptomoeda. Se as condições forem cumpridas, então a pessoa recebe certos bônus que podem ser gastos em algo. Uma descrição detalhada da invenção fornece 28 conceitos para como o dispositivo pode ser usado. Também fornece uma lista de países para os quais a invenção é destinada. Essencialmente, são todos os membros das Nações Unidas e algumas organizações regionais especificadas separadamente. O Instituto Europeu de Patentes, a Organização Eurasiana de Patentes e duas organizações africanas de proteção da propriedade intelectual. Embora inserir microchips no corpo não seja nada de novo, o programa maçônico de identificação de crianças jovens tem estado em operação nos Estados Unidos por um tempo, e as pessoas que se intitulam ciborgues exibem vários implantes. O envolvimento da Microsoft é interessante. E por que é que a patente recebeu o número de código 060606? É uma coincidência ou é a escolha deliberada do que é referido no livro do Apocalipse como o número da besta? O nome de Bill Gates está constantemente sendo mencionado nos dias de hoje em conexão
com seus interesses em empresas farmacêuticas, vacinas e financiamentos da OMS. Embora a mídia tente destacar Bill Gates como um grande filantropo e protegê-lo de ataques e críticas de todas as formas possíveis, é improvável que eles sejam capazes de esconder toda uma rede de conexões. A empresa de Bill Gates está envolvida em outro projeto, o projeto ID Digital, ID 2020 Alliance. Na página inicial do site, diz que o projeto vem abordando a questão dos direitos digitais desde 2016. Em 2018, a Alliance trabalhou com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Além da Microsoft, a Alliance inclui a Fundação Rockefeller, o estúdio de design ideo.org, a empresa de consultoria Accenture e a GAVE, a Vaccine Alliance, empresa que promove e distribui diversas vacinas em todo o mundo. O secretário da Alliance está sediado em Nova York. Diz que a GAVE abrange sobretudo países da África e da Ásia. Na Europa, a organização só está ativa na Albânia, na Croácia, na Moldávia e Ucrânia, e no Cáucaso, na Geórgia, Armênia e Azerbaijão. A GAVE também tem ligações com a Fundação Bill e Melinda Gates, o Grupo Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef. Esses são todos listados como sócios fundadores. Desde fevereiro de 2020, a GAVE tem se concentrado na pandemia do coronavírus. O CEO da organização, o Dr. Seth Berkley, embora a sede da GAVE esteja em Genebra, o próprio Dr. Berkley, por treinamento, fez todo em Nova York. Desde o final da década de 80, ele passou 8 anos trabalhando na Fundação Rockefeller e é membro do Conselho de Relações Exteriores. Então, mais uma ligação foi encontrada. As interpretações teológicas do número de patentes são provavelmente deixadas aos especialistas em religião, mas é evidente que existem fortes ligações entre organizações e empresas como a Fundação Rockefeller, a Microsoft, o lobby farmacêutico e o Grupo Banco Mundial, para não mencionar os prestadores de serviços secundários. Estão a tentar desempenhar o papel de um governo supranacional, centrando-se constantemente no fato de que, atualmente, os governos nacionais não conseguem lidar com epidemias, doenças, fome e etc. Mas, como a China demonstrou, podem fazê-lo. No entanto, o Ocidente não pode nem quer reconhecer isso, em grande parte porque não quer partilhar o poder. Assim, a mídia globalista continuará suas campanhas de informação, onde a culpa será colocada em qualquer lugar, menos no Ocidente. Está dizendo que agora, à medida que informações adicionais sobre a pandemia começaram a surgir, falsas histórias sobre o papel da China na epidemia foram intensificadas e as estatísticas manipuladas. Pois bem, este artigo, um tanto quanto revelador, eu trago do site orientalreview.org, que é um site de pesquisa e análise de situações contemporâneas e que não é de fofoca, não tem absolutamente nada, já que ele se baseia em investigação e análise de fatos e documentos. 21h24. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para hoje. Deixa eu ver aqui. Não, foi isso que eu separei para hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não.
podcast do Bunker dessa segunda fica por aqui. Eu retorno na próxima segunda com novos temas e amanhã estarei com o meu amigo Celso Zimon no canal Zimoncast para mais um bate-papo lá enriquecedor e esclarecedor. Uma boa noite a todos. Vocês ficam a partir de agora com o playlist do Bunker da Cultura Web Rádio, a sua companhia musical na web. Uma boa noite a todos e até lá.